em vídeo? Tá. Fica quietinha pro papai gravar. Acho melhor encostar a porta, né? Você já parou para pensar como todo o processo de gestação é um milagre? Quando eu e minha esposa decidimos engravidar, a gente começou a pensar sobre como seria todo esse processo. E no caso nosso específico, a minha esposa tem hipotiroidismo, então era necessário fazer um tratamento médico para poder estar liberado, para poder tentar a gravidez. E a partir do momento que a médica liberou a gente para começar a tentar engravidar, passava pela minha cabeça como que seria aquilo, como que seria aquele processo de gestação. Seria uma coisa completamente nova para mim, para ela, e como que a gente iria lidar com isso. E tá aí nas redes sociais, quando a gente descobriu que a gente estava grávido da Elisa, a nossa reação, a forma como a gente ficou feliz, e foi tudo muito impressionante para mim, sabe? Primeiro de tudo, a gente descobriu, assim, eu já estava desconfiado de que ela estava grávida e era quase que uma certeza absoluta, sabe? Da minha parte, eu sentia que ela já estava grávida. E aí a gente foi, comprou o teste, fizemos o teste, e quando sai aquele positivo, é aquela coisa que a gente fica olhando um para o outro e pensa, e agora? Aconteceu. O que vai ser da gente daqui para frente? E o fato da gente começar a pensar em muita coisa faz a gente pirar. Então, assim, foi tudo muito intenso para mim. Nos primeiros dias, assim, eu só conseguia pensar, eu vou ser pai, eu vou ser pai, eu vou ser pai. E conforme o tempo foi passando, eu fui começando a parar para pensar, peraí, eu vou ser pai, mas o que eu preciso fazer agora? E aí eu não sabia meio que direito o que fazer, mas eu fui começando a orar, a pedir ajuda para Deus. O que eu faço? Como eu faço? De que jeito eu faço? E nesse meio do caminho eu acabei encontrando algumas literaturas que me ajudaram, e depois eu vou fazer um vídeo específico falando sobre esses livros. Mas o interessante disso tudo foi perceber como o que eu precisava fazer era desfrutar do processo. E é por isso que o nome desse vídeo é A Espera de um Milagre, porque ao longo do tempo a gravidez foi passando e daqui a pouco a Elisa começou a se mexer, a gente começou a ir para as ultras e era muito legal, porque assim, de início, quando a gente foi na primeira ultra, era aquela coisa super nova que eu não tinha a menor ideia de como seria aquilo. E ao ver aquela sementinha pequenininha, não tinha nem forma ainda de ser humano, eu olhei para aquilo e eu falei, é meu filho, é uma criatura que tem parte minha. E eu comecei a conversar com Deus nos meus devocionais sobre isso. E ao longo do tempo eu fui começando a perceber que cada passo da gestação era uma forma de Deus mostrar para mim que a vida é um milagre. E como que eu fui percebendo isso? A forma como foi se desenvolvendo. A cada ultrassonografia a gente ainda não sabia que era a Elisa, mas a gente foi vendo aquele serzinho se formando, tomando forma de ser humano, e a cada vez que a gente ia, parece que o nosso amor aumentava mais. E até que chegou um determinado momento de saber o sexo, e eu não tinha nenhuma expectativa sobre se seria menino ou se seria menina. Para falar bem a verdade, o que eu queria era que viesse com saúde, eu não estava me importando se ia ser menino ou se ia ser menina, mas a gente já tinha os nomes definidos. E foi muito interessante, porque a gente primeiro acabou sabendo pelo médico que em 15 semanas quem era um menino, então a gente começou a se programar para ser um menino. Só que aí, depois, antes do nosso chá de bebê, a gente foi de novo fazer uma outra ultrassonografia e acabamos descobrindo que na verdade era uma menina. E aí, para não haver dúvidas, a gente fez um exame de sexagem fetal e a gente descobriu que era a Elisa mesmo. Mas é interessante porque assim, quando eu descobri que era um menino, coisas que geralmente o pai pensa em fazer com o menino ficavam muito na minha cabeça. E quando eu vi que na verdade era uma menina, eu não tive nenhum sentimento de perda. Eu só sentia assim, isso não é para agora, mas o que é para agora são outras coisas.
Eu comecei a pensar, sabe, coisas que eu poderia fazer com a menina. E eu confesso que nesse processo aí, o conversar com a barriga, no caso com a criança, sentir a criança mexendo e tudo isso fez com que a conectividade que eu estava criando com a Elisa fosse se tornando cada vez maior. E eu acho que todo esse processo de gestação fez eu perceber o seguinte: tudo era um milagre. Porque, primeiro, o que a gente precisava para que todo esse processo de gestação acontecesse era um milagre. As coisas que aconteceram no decorrer da gravidez, como a intervenção das pessoas que estão próximas e que quiseram ajudar a gente, a forma como foi o nosso chá de fralda, a forma como o obstetra da minha esposa cuidou da gente o tempo inteiro, tudo, absolutamente tudo que aconteceu no processo gestacional fez eu sentir o cuidado de Deus. E o interessante é que a Elisa chegou num momento em que, para nós, para o nosso casamento, a gente achava que estava na hora mesmo. Então foi muito legal, porque tudo acabou culminando para ser da forma, não como a gente esperava, mas da forma como deveria ser. E a gente teve, durante todo esse processo, muita aceitação. Por exemplo, a minha esposa chegou a um determinado momento da gestação em que ela não conseguia fazer mais nada. Eu tinha que trabalhar, cuidar da casa, cuidar dela. Teve um momento que a gente precisou fazer reforma aqui em casa. Meu avô veio me ajudar a fazer a reforma. E eu me vi em cima de uma escada, emaçando um teto, uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Eu percebi, cara, de quanta coisa eu sou capaz de abrir mão para abrigar esse novo ser que está aqui. Inclusive o escritório. Aqui não era o meu escritório, mas acabou se tornando, porque onde era o meu escritório se tornou o quarto da minha filha. Então eu fui percebendo que tudo vale a pena, sabe? Para a criança, para ter a criança. E é um milagre gigantesco perceber que aquela sementinha pequenininha vai crescendo, vai tomando forma. E eu lembro exatamente da forma como foi aquelas últimas semanas em que a Elisa estava para nascer. A gente foi fazer uma ultrassonografia, a última ultra de todo aquele processo, e já dava para ver o formatozinho assim da bochecha dela. E aquilo encantou tanto a gente. A gente chegou em casa assim, e eu com o olho cheio de lágrimas falando para minha esposa: não é possível, cara, essa criança é linda. E eu nem tinha visto a cara dela, e eu já amava tanto ela. E eu só lembro que a gente foi para a última consulta com o obstetra, e o obstetra olhou para mim e falou: vamos marcar a data do nascimento dela. E quando a gente marcou a data, eu só conseguia pensar no seguinte: vai acontecer. E era uma semana, né? E eu fiquei uma semana trabalhando, terminando as coisas que tinha para fazer aqui em casa, cuidando da minha esposa, pensando: daqui a uma semana minha filha vai nascer, cara. E eu estava em um estado tão grande de graça que eu não conseguia imaginar e que eu não conseguia pensar direito como que ia ser aquele momento. Mas sobre o nascimento dela eu falo num outro vídeo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e de compartilhar. Ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo do canal. Deixe aqui nos comentários como foi o processo gestacional de vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.